Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Marques Personal e hoje eu gostaria de fazer uma abordagem que vai servir para muitas pessoas. Não importa o estágio de treinamento, não importa o tipo de objetivo, mas é a respeito do efeito platô no treinamento. Então, um grande percentual de pessoas que praticam exercícios físicos, que tem um programa de treinamento bem organizado, com uma periodização, pode passar por esse problema. Então, estou aqui hoje para abordar esse assunto e gostaria que você curtisse o canal, interajam e esclareça todas as dúvidas aí. O que é o efeito platô do treinamento? A palavra platô, de repente, não é uma palavra que está no seu dia a dia, ela é utilizada em vários segmentos, e quando ela é utilizada no contexto do treinamento, ela está denominada como estagnação. O nosso corpo, ele não gosta de mudanças, ele gosta de estar na zona de conforto, e é necessário um estímulo para gerar respostas, para gerar adaptações. Então, quando você está no estágio avançado do treinamento, é muito mais difícil você obter respostas e adaptação no corpo. Por isso que falamos muito, né? Quanto mais o sujeito é treinado, menos treinável ele é. O que eu quero dizer com isso? Para um aluno avançado, para um aluno que tem um estágio de treinamento, um aluno que tem uma capacidade de força bem apurada, de resistência, normalmente é necessário você variar, progredir e ter grandes mudanças de estímulo para que gere adaptações para que ele possa gerar respostas. Então, se não tiver uma periodização muito bem organizada, se não tiver ali uma condição de progressão muito boa, ele não consegue ali ter um quadro de evolução. Só que esse quadro de evolução não está simplesmente relacionado ao ganho de massa muscular ou à redução de gordura. Está relacionado também a capacidades. Se você não der um estímulo ali para ele melhorar as capacidades de força, variando, progredindo carga, colocando mais intensidade, não vai gerar adaptações e ele não vai obter essas respostas melhorando esse tipo de capacidade. E, consequentemente, ele vai ter mais dificuldade no processo do emagrecimento ou na melhora de alguma capacidade, como a cardiovascular, como a de potência, como a de resistência, e também ele vai estagnar em relação à hipertrofia, ao ganho de massa muscular. Quando o aluno inicia um programa de treinamento, é indispensável nesse primeiro momento o fortalecimento do core, porque ele vai passar por algumas transições importantes futuramente. E para que ele passe por essas transições de uma forma eficiente, o core ele deve ser muito bem fortalecido. O aluno ele deve ter o controle do core, ele deve ter a percepção corporal, a sustentação, o equilíbrio, para que ele possa sustentar a carga lá no futuro e, consequentemente, ter um desempenho técnico bom. Então, são os músculos abdominais, eretores de espinha, quadrado lombar, toda a musculatura paravertebral deve ser muito bem trabalhada. Passando dessa transição, você deve se preocupar, nós, profissionais de educação física, devemos nos preocupar muito com o quê? Com o desempenho técnico. Ele fortaleceu, ele tem controle de core, ele tem uma boa manutenção de postura, consequentemente, ele vai ter um desempenho técnico bom. Aí é o momento de você aplicar alguns movimentos com um grau de complexidade maior e estimular algumas capacidades. Para você estimular resistência numa intensidade maior, para você estimular força, é necessário que esse aluno tenha ali uma aprendizagem motora. Então, ele passando por esse período, o corpo dele já vai estar gerando algumas adaptações. Por isso que é muito mais fácil nesse início acontecer e gerar mais respostas. Porque tudo ali para o corpo é novo. Então, o corpo está todo momento nessa fase saindo da zona de conforto. E, a partir daí, entra o momento de você estimular algumas capacidades, como a capacidade de resistência, a capacidade de força, a capacidade de potência, que consequentemente vai gerar hipertrofia, vai gerar gasto calórico, vai melhorar a taxa do metabolismo basal, mas nós devemos pensar em capacitar esse aluno
para que ele possa entender como utilizar a carga, como executar o movimento. Então, durante essa fase de adaptação, durante essa fase intermediária, é a fase onde o corpo vai gerar mais respostas. Mas depois que o aluno aprende o gesto, ele melhora o aspecto motor, ele melhora a técnica do movimento, ali é a fase de você começar a trabalhar com progressão. A progressão, ela define muito bem o que é o treinamento. Sem progressão, você vai trabalhar somente para condicionar o seu corpo e para sair do sedentarismo, melhorando a qualidade de vida. Aí quando se busca estética, quando se busca hipertrofia, redução de gordura, transformação do corpo, está relacionado com progressão. Então, quando tem variação de estímulo, quando tem mudanças em relação ao tipo de capacidade que vai ser solicitado, a gente sempre tem que pensar em progredir. Então, quando eu trabalho resistência, eu tenho que pensar em quê? Em números altos e repetições e menos carga. Só que para eu progredir essa carga, é necessário, num determinado período do treinamento, da periodização, eu variar para força. Quando eu trabalho força, eu vou diminuir os números de repetições e aumentar significativamente a carga. Lógico, passando por todas as transições que já foi falado. Eu não vou aplicar um treino de força para um aluno que não tem uma sustentação, que não tem ali uma coluna muito bem fortalecida, que não tem as articulações muito bem sustentadas e fortalecidas com os músculos que compõem. Então, é fundamental a gente variar os estímulos, mas sempre pensando em progressão. Porque quando eu aplico um treino de força e você volta para a resistência, o que vai ocorrer? Se você pegava ali 10 quilos no supino de cada lado para executar 15 repetições, que é um treino com características de resistência, depois que você passa por esse período de força e volta para a resistência, você vai sustentar 15 quilos, você vai sustentar 20 quilos para fazer o mesmo número de repetições que você fazia anteriormente no treino de resistência. Então, por isso que é importante você trabalhar a força. E a resistência também vai contribuir positivamente para você conseguir um tempo de tensão maior quando você estiver sustentando uma carga maior lá no treino de força. E esse tipo de mudança de estímulo vai fazer com que você não entre no platô. Um dos maiores motivos para as pessoas que entram na fase de estagnação e no efeito platô do treinamento são pessoas que treinam muito o que gosta e treinam pouco aquilo que não gosta e treina pouco aquilo que precisa. Então vamos lá, a maioria dos homens, rapaziada das academias, gosta do quê? De treinar peito e bíceps. Então ele gera ali um estímulo muito forte em termos de intensidade, de volume. Então chega aquele momento que aqueles músculos ficam super desenvolvidos, super fortes, muitas vezes com o mesmo estímulo, sem uma orientação, sem progressão, e consequentemente não tem uma boa recuperação com o volume inadequado e deixa ele treinar aqueles grupamentos musculares que muitas vezes você tem mais necessidade ou dificuldades para desenvolver, como a panturrilha, por exemplo. E a panturrilha é um músculo muito solicitado durante o dia. A gente sobe escada, desce escada, caminha, muitas vezes corre e chega na musculação, vai lá e faz 3 séries de 15 com uma amplitude insuficiente ali para gerar uma ativação significativa no músculo, porque a panturrilha você tem que trabalhar com muita amplitude de movimento, você tem que trabalhar com carga, tem que trabalhar com um volume adequado e com uma recuperação boa. Então o que acontece? As pessoas sempre vai dar ênfase para os músculos que ela gosta, para os exercícios que ela é motivada para fazer, e aqueles exercícios que de repente você não tem tanto apreço ou que você precisa mais e muitas vezes você não dá esse estímulo. Agora, quando você dá muito esses estímulos para esses músculos que você gosta de trabalhar, muitas vezes você não vai dar o descanso adequado, é um dos motivos para entrar no efeito platô do treinamento. Muitas vezes você vai desenvolver muito eles e de repente não vai dar a variação e a progressão adequada, não vai ter desenvolvimento. E aqueles músculos que você não dá uma atenção especial, como os gastrocnêmios, que é os músculos da panturrilha, o glúteo, né, principalmente os homens, aqueles que não gostam de treinar membros inferiores, porque falam, eu jogo bola, eu corro, não vai dar o estímulo necessário, infelizmente não vai ter evolução. Aí é o momento que essas pessoas entram nessa fase de estagnação,
de platô, não tem evolução, vai falar que é a prescrição, vai falar que é a periodização, vai falar que é a culpa da genética, né? Então, é um dos fatores que é de fundamental importância aí a gente dar uma atenção. Essa aqui vai para os sabichões, para aqueles que falam que sabem treinar, que quer ensinar todo mundo na sala de musculação, que quer passar treino para o amigo, e eu vou provar para você que você vai entrar no efeito platô do treinamento, porque você não sabe equalizar volume, você não sabe trabalhar com uma intensidade adequada para a sua condição, você não vai conseguir fazer uma prescrição onde vai ter progressão, variação, não vai saber utilizar os métodos do treinamento no momento correto, você não vai entender o porquê de um drop set, porquê de um biset, porquê de um alternado por segmento, e com certeza você vai entrar no efeito platô. Então é somente o profissional de educação física que tem a condição de organizar essa periodização para que haja progressão, mudança de estímulo, variações, onde você vai conseguir recuperar de uma forma totalmente adequada para continuar evoluindo. Você sabia que existem artigos científicos que comprovam que você ficar uma vez ao ano, uma semana ou 10 dias de recuperação sem treinar, né, em off, você consegue gerar mais respostas quando você volta ao treinamento? Então, detalhes importantes aí que somente o profissional de educação física vai saber ali executar. Até mesmo em relação à quebra de estímulo, você trabalhando ali numa intensidade muito mais baixa, para quebrar o estímulo para futuramente gerar mais respostas, ou você trabalhar num volume menor, quebrando esse estímulo e, consequentemente, e simultaneamente você consegue ali dar variações diferentes. Então, somente o profissional de educação física é capaz de manipular essas variáveis aí para que você não entre no efeito platô do treinamento. Um dos principais sinais da entrada no platô do treinamento ou da estagnação é a ausência do resultado em todos os aspectos, seja estético no desempenho, dificuldades para aumentar a carga na musculação ou dificuldades para melhorar o tempo na sua corrida e até mesmo percepção de retrocesso. Não é só ali a estagnação e manter aquilo que você conquistou, mas muitas vezes você perde hipertrofia, perde rendimento, então você entra no retrocesso. Por quê? Porque o seu corpo não está mais gerando adaptações e respostas àquele treinamento. Nós, profissionais de educação física, personal trainers, coaches, o que quer que seja, temos a responsabilidade de estabelecer estratégias para tirar o corpo desse aluno, desse atleta da zona de conforto, promovendo prescrições de periodizações, manipulando variáveis, trabalhando em cima da deficiência, aplicando métodos de treinamentos na etapa correta para gerar adaptações, gerar respostas e valorizarmos também princípios importantes do treinamento, que é o princípio da sobrecarga, que vai trazer evolução, que vai trazer progressão de carga, melhora na velocidade na corrida, melhora das capacidades, e também o princípio da individualidade, é onde você vai trabalhar em cima da deficiência de cada um. Então são detalhes aí de fundamental importância para que esses alunos, atletas, que quer que seja, não entre nesse estado de estagnação ou até mesmo de retrocesso. A melhor maneira de você manter o atleta ou o aluno motivado é estabelecendo desafios e conscientizando eles de cada conquista, de cada resultado, mostrando para ele que o grande resultado é um empilhado de pequenos resultados para que ele possa comemorar ali cada pequena conquista. Com isso ele vai continuar e ser consistente. Só fazendo um retrospecto de tudo que foi abordado nesse vídeo, nós conseguimos ver a importância do acompanhamento de um profissional capacitado na prescrição das suas periodizações, para que você não entre nessa zona de platô ou de estagnação, chegando até um retrocesso. Então é muito importante você trabalhar com um profissional que saiba manipular essas variáveis, que saiba aplicar o estímulo no momento certo, trabalhar com as transições, que é muito importante para a sua evolução, aplicando cada método na etapa correta do treinamento, e assim, consequentemente, você vai ter grandes resultados. Então, agradeço a todos que acompanharam esse vídeo, siga o canal, curta e compartilhe com os amigos aí, e com certeza estarei aí produzindo vários conteúdos aí
para que vocês possam tirar todas as dúvidas em relação ao treinamento.